Estamos no meio da maior crise hídrica da história de São Paulo. Julho vai terminando e o nível dos principais sistemas que abastecem a Grande São Paulo continua caindo. No dia 24 de julho, o Cantareira chegou aos 16,4%, enquanto o Alto Tietê atingiu os 21,8%. O que vai acontecer quando esta água acabar? Nossa legislação diz que em caso de extrema escassez, que é para abastecimento humano e dessalinização de animais. Desta forma, com a falta de água, cessariam as outorgas de irrigação e de indústria, e talvez comércio, né? E seria um caos completo, né? Você teria que viver com a compra de água a granel, né? Por exemplo, para o caminhão-pipa, mas você não tem a garantia da qualidade, né? A situação é muito grave e a gente passa ainda pela rua, vê as pessoas lavando o carro, lavando calçada e não sabe da gravidade do problema. Ele é muito grave. Nós nunca passamos por uma situação como essa. E por causa do ambiente político desse ano, essa história não está vindo a público, né? Então está se negando o problema e o problema já está instalado e não tem reversão. Se não ocorrerem chuvas para reabastecer ou encher os reservatórios, pelo menos 5 ou 10%, a situação vai ficar extremamente grave. E esse cenário nebuloso está cada dia mais próximo. A média de chuva entre outubro a março no sistema Cantareira é de cerca de 1.250 milímetros. Nos últimos anos, em que a gente teve a chuva dentro do normal, um pouco acima, o sistema Cantareira tendeu a se recuperar de um ano para outro cerca de 30%. Se a gente for considerar esse mesmo valor para esse próximo ano, a gente vai ter que encher o volume útil, que é cerca de 18%, e só vai sobrar 12% para a gente começar a próxima estação seca. Ou seja, a situação ainda muito crítica. E para piorar, a Climatempo prevê que a chuva desse próximo ano vai ficar um pouco abaixo do normal, ou seja, nem esses 30% devem acontecer. Pela primeira vez na história, o sistema Cantareira, que abastece a capital do estado de São Paulo e cidades da região de Campinas, atingiu o menor nível, 8,2%. E para atender a demanda de quase 14 milhões de pessoas, recentemente a Sabesp, companhia que administra o sistema Cantareira, ativou a reserva emergencial conhecida como volume morto, retirando aproximadamente 182 milhões de metros cúbicos de água. O sistema Cantareira atingiu a marca de 4,7% de sua capacidade nesta segunda-feira, dia 13 de outubro. O reservatório teve menos de 60% da média histórica de chuva entre janeiro e setembro. Se não houver chuva significativa, a estimativa é que até o dia 4 de novembro a reserva esteja zerada, considerando a redução diária de 0,2%, que já vem sendo observada há meses. Ainda existe uma segunda cota do volume morto a ser explorada, de 106 bilhões de litros. Porém, a Justiça Federal proibiu sua utilização por enquanto. As chuvas retornam agora no final do mês de outubro. Durante novembro e dezembro, a chuva que acontecer deve ser utilizada apenas para recuperar um volume da nossa reserva técnica. A expectativa é que apenas em janeiro, nosso volume útil do sistema Cantareira volte a se recuperar. Em abril de 2015, a expectativa é que a gente tenha um volume chegando em torno dos 27,5%. Se compararmos com 2014, quando fechamos abril com 10,7% aproximadamente, estaríamos numa situação melhor. Mas entrar o inverno novamente com um volume de apenas 27% ainda é muito arriscado. Outro agravante que chegou com a primavera é o calor, que acaba aumentando a evaporação da água e o próprio consumo da população. Estamos com falta de água e o calor não dá trégua. Vai ser assim também durante novembro e dezembro. Então, mesmo com esse calorão, a gente vai ter que economizar bastante ainda para que em 2015 não falte água para toda a região metropolitana de São Paulo. Olá pessoal, vamos trocar uma ideia sobre a crise hídrica de São Paulo? Bom pessoal, agora que já conhecemos a capacidade dos reservatórios, vamos ver como está a situação deles. Esse gráfico mostra a situação dos reservatórios considerando seu volume útil desde 2003 até agora em 2015. A linha azul escuro representa o volume do Cantareira. Se vocês olharem bem, aproximadamente em dezembro de 2003, ele chegou a quase zero. Ele chegou a 1,6%. Mas isso não é nada comparado à situação que estamos agora, onde ele está aproximadamente em 28% abaixo do seu volume útil. E se você olhar ainda com mais detalhe, você percebe que desde junho de 2013, o nível do Cantareira vem apenas caindo. Esse outro gráfico mostra a situação dos reservatórios considerando o volume útil mais o volume extra. Somando a capacidade de todos os reservatórios,
nós temos uma capacidade superior a 2 bilhões 143 milhões de metros cúbicos. Hoje, estamos apenas com 273 milhões de metros cúbicos. O interessante aqui, pessoal, é notar que em janeiro de 2014, somando a capacidade de todos esses reservatórios, nós tínhamos mais de 1 bilhão de metros cúbicos. E terminamos o ano, em dezembro de 2014, com 291 milhões de metros cúbicos de água. Ou seja, o nosso consumo durante um ano foi de 782 milhões de metros cúbicos. Esse ano, nós estamos iniciando o ano com apenas 273 milhões de metros cúbicos. Bom, pessoal, estou aqui no reservatório Jacareí do Sistema Cantareira. Aqui atrás de mim está a estação de captação de água. E como vocês podem ver, a água ela está bem longe daqui. Todo esse volume que vocês estão vendo, ele era composto por água. Para conseguir captar a água do volume morto, a Sabesp teve que criar esse imenso canal que vai buscar água no fundo da represa. Esse canal leva a água até as bombas, onde ela é bombeada em direção ao túnel 7. Pessoal, agora eu estou aqui em cima da ponte sobre o reservatório Rio Jacareí. E como vocês podem ver, vou mostrar para vocês, aqui a água já não passa faz um bom tempo. Vocês podem ver que agora, aonde tinha água, só tem mato. Até onde a vista alcança. Eu não tô nem aí que tá faltando água. Não foi eu que acabei com a água mesmo. O culpado é o governo. Tô nem aí. Eu vou lavar meu carro mesmo. Não foi eu que acabei com a água. A culpa não é minha. Pessoal, aqui eu tenho duas coisas para falar. A primeira delas é, e daí se foi o governo ou não? Se acabar a água, vai acabar para todo mundo. Não interessa se foi a gente, se foi o governo. Se faltar, vai ser para todo mundo. Todo mundo tem que cuidar dela então. E a segunda coisa é, será que a gente realmente também não tem um pouquinho de culpa? Sim, eu sei que o governo tem culpa nessa história sim, mas será que a gente também não contribui nada para isso? Quantos desses que estão reclamando, dizendo que a culpa não é dele, estão lá lavando calçada, lavando o carro, tomando banho de 1 hora, escovando o dente, lavando a louça, com a torneira aberta? Será que a gente não tem nem um pouquinho de culpa mesmo? Estou aqui embaixo na Serra da Cantareira, essa represa cheia. Vou tentar filmar um pouco aí. O nível desta represa que faz parte do sistema da Cantareira, eu não vou falar por você, você pode dar uma olhada. Eu penso que não chega a 5% a menos que o potencial da represa. Mas será que é isso mesmo? Esse desenho representa o esquema do sistema Cantareira e os seus reservatórios, que estão desenhados aí conforme o seu tamanho. Cada reservatório está em uma altitude diferente e eles são interligados através de túneis. Percebam que mesmo com o nível da água diminuindo, dependendo do reservatório que você for visitar, você ainda vai ver água, e muita água. É o caso do Paiva Castro, pois ele está recebendo água que vem do reservatório Atibainha, que está recebendo água do reservatório Cachoeira e que recebe água do Jaguari e do Jacareí. Mas esse reservatório, que é o maior de todos, ele já está tão esgotado que agora, para receber água, ele precisa de bombas. É o chamado volume morto. E quando ele se esgotar, não vai demorar muito tempo para o reservatório do Cachoeira também começar a baixar o seu volume e se esgotar. Logo em seguida, será a vez do reservatório Atibainha, que vai começar a se esgotar também. E logo em seguida, o Paiva Castro. E quando todos se esgotarem, o sistema Cantareira terá sido esgotado. E é isso, pessoal. Vamos sempre tentar descobrir a verdade por trás de cada notícia que a gente receber. E principalmente diante de uma crise tão grave, a gente não pode ser enganado. Eu encontrei o relatório de elaboração de plano diretor de aproveitamento de recursos hídricos para a macrometrópole. Ele é de agosto de 2003 e foi feito pelo DAEE. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição aí embaixo também. Esse gráfico mostra qual é a demanda de água total em metros cúbicos por segundo para toda a região da macrometrópole. E a macrometrópole, ela envolve toda a região de São Paulo, a Grande São Paulo, a região de Campinas, chega ali até perto da divisa do Rio de Janeiro, Cidade de Areia, Silveiras, indo até a região de Botucatu, Anhembi. Para o norte nós chegamos até em Leme, Analândia e pegamos toda a Baixada Santista também.
e nele vemos qual é a demanda de água para os anos de 2008, 2018, 2025 e 2035. Pegando esses dados de 2008 e transformando-os em porcentagem, nós vemos que 20% desse consumo apenas é destinado à irrigação, 31% é destinado à indústria e 49% é destinado ao consumo urbano. 49% é destinado ao consumo urbano. Então, como pode vir alguém falar que a população economizar não vai fazer diferença? Eu nem culpo o pessoal que postou esses dados aí nos comentários, porque esses dados realmente são difíceis de encontrar. Eu acho que esses números precisariam ser mais divulgados, a população precisa saber que ela fazer economia vai fazer diferença sim. Sabe, eu até queria economizar, mas lá no condomínio onde eu moro, todo mundo fica gastando água, enchendo a piscina, tomando banho de 1 hora. Não vai adiantar só eu economizar, eu vou estar fazendo papel de bobo. Isso é um conceito chamado tragédia dos comuns. É quando um bem finito, como a água, é explorado por todos acharem que por participarem apenas de uma pequena parcela, não fazem diferença. E eu te convido, se você pensa assim, a inverter esse jogo. Você não é bobo por estar economizando água. É ele que é irresponsável por gastar uma coisa que é essencial à vida. Sabe quando você vai no shopping? Você não vê ninguém jogando papel de bala no chão. Afinal, como também ninguém mais está jogando, ninguém tem a coragem de começar a jogar. O que já acontece bem diferente de um show, né? Onde tem copinho para todo lado, e lata de cerveja, e garrafa. Então, faça a sua parte. Quanto mais pessoas estiverem economizando água, mais as pessoas que desperdiçam vão ver que elas estão sendo as únicas que estão desperdiçando. Tá, muito interessante isso daí que você tá falando, mas essa semana tá chovendo pra caramba. Eu vi lá no jornal que o Cantareira subiu, tá? Então acabou o problema, não sei nem porque você tá falando disso daí ainda. Então, pessoal, realmente essa semana choveu bastante, os reservatórios tiveram aí um aumento no nível deles e eu atualizei aqueles gráficos que eu tinha feito e eu vou mostrar pra vocês qual foi esse aumento. Esse daqui foi o aumento das chuvas nos últimos dias. Esse daqui foi o consumo de água no ano de 2014. Pessoal, sinto muito acabar com sua esperança, mas infelizmente essas chuvas não serviram para quase nada. O problema continua, em breve vem o carnaval aí, onde as pessoas vão gastar ainda mais água. Então é isso, pessoal, um abraço, tchau, tchau. O Código Florestal não é um problema agrícola ou rural, ele é um problema nacional. Esse foi o grande debate. Ele envolve o modelo econômico exportador brasileiro, a maior riqueza que o Brasil tem, que é a sua biodiversidade, envolve política agrária, ou seja, concentração de terra, e política agrícola. Produção de alimentos é tão importante ou mais do que você preservar o meio ambiente. Toda a nossa atividade de produção, quando nós falamos de soja, feijão, milho, são atividades que dependem da ação de polinizadores. São insetos, são pequenos animais que vivem nessas florestas na paisagem. Floresta é o maior aliado da agricultura. Por quê? O maior insumo da agricultura é água. Você precisa de toneladas de água para produzir 1 tonelada de soja. Muitas toneladas para produzir 1 tonelada de carne, de bife. E o rio é o maior benefício que uma comunidade tem. A água é a vida. A nova lei também diminuiu a proteção às nascentes. Antes, todos os proprietários rurais deveriam proteger no mínimo 50 metros de florestas ao redor das nascentes. Agora, com a possibilidade de manutenção de plantações e pastagens a título de área rural consolidada, a proteção será de apenas 15 metros. Quando a gente fala isso para o agricultor, que aquela nascente dele, ele só vou proteger com 15 metros, ele fala, vocês estão loucos, pode pôr 30 ou 50 metros. E é muito real, hoje qualquer propriedade rural só tem valor se ela tiver água. Os exemplos são práticos, onde a gente restaurou, fez a mata ciliar, recuperou as minas, está atendendo várias famílias, não só uma, que nem essa aqui, na época atendia uma família só, hoje ela está atendendo 14 famílias. Então vale a pena a gente investir e fazer essa restauração. O sistema Cantareira está com o menor nível de água desde 2010. Diminuição ainda maior, 12,2% para agora, já o último dado, 12%.
Nós temos um sistema extremamente fragilizado e se você olhar as margens desses reservatórios, não tem proteção. Em havendo a vontade política, a ciência tem muito a contribuir. E se você fizer essa pergunta a cada um da comunidade científica, você vai sentir a mesma coisa. Nós não fomos escutados. A maior parte da população brasileira se manifestou contra essa revogação. E mesmo assim, os parlamentares lá, majoritariamente, revogaram o código. É algo que mostra uma distorção do nosso sistema político. Não existe incompatibilidade entre agricultura e preservação ambiental. Ao contrário, uma agricultura sábia, ela preserva o meio ambiente, ela na realidade recupera onde ele foi destroçado e ela aumenta a produtividade. O Sistema Cantareira recebeu 151 bilhões, com B de Brasil, de litros a menos do que a Sabesp esperava no pior cenário traçado por ela para a crise hídrica. Para falar sobre isso, a gente tem o prazer de receber o Mário Mantovani, ambientalista da Fundação SOS Mata Atlântica. Tudo bem, Mário? Tudo bem. É um prazer tê-lo conosco, Mário. Essa crise hídrica que está atingindo a cidade de São Paulo, que está atingindo o Sudeste, ela já se estende também para outras regiões do país. Ela mostra que há um colapso também no planejamento de reservas hídricas? A nossa opinião é isso. O que nós tivemos ao longo de todos esses anos foi somente querer fazer a gestão através de canos, né, de construir barragens ou interligar áreas, e esquecemos da parte principal. O que produz água não é cano. O que produz água é uma floresta, o que produz água é uma árvore, e nós precisávamos ter os reservatórios protegidos. Um outro problema que a gente vê que foi muito sério na gestão. Até alguns meses atrás, a região da Cantareira, menos de um mês atrás, a região da Cantareira ainda servia a região toda para, por exemplo, a questão de agricultura. Nós tínhamos gente derivando água, tirando água do reservatório para irrigar, por exemplo, batata na região da Cantareira. E o que é pior, trazendo terra e trazendo veneno para dentro da represa. Então, o que faltou foi a gente fazer uma análise de uma avaliação de quanto que teria essa crise, já era prevista, que nós teríamos um ano muito mais difícil que o ano passado. Precisaríamos ter tido uma intervenção direta dos responsáveis, dizendo, olha, a partir de agora, proprietários não vão mais usar a água para poder irrigar batata, não vão mais usar água para poder fazer irrigação de agricultura, porque nós vamos ter falta para todo mundo. Então, esse foi um dos casos. Nós vimos muito erros na gestão, nessa condução, porque sempre olhava na ponta do que saía lá no cano e media o quanto que perde em metros cúbicos e não vê como é que se produz as nascentes na região todas, sem a gente estar produzindo a água aí nessa região, porque tirou a proteção das nascentes, então elas também começaram a diminuir. Nós tínhamos toda a condição dessa bacia para evitar a erosão, perdemos isso também, porque não tinha mais a cobertura florestal. Então, na realidade, nós vimos um erro completo na gestão de água. E isso não foi só aqui na Cantareira, no Brasil inteiro. Então, era sobre isso que a gente ia falar agora, quer dizer... São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, ou seja, os 4 estados da região sudeste. Você teve recentemente em Pernambuco e no Piauí. Você constata que já há um efeito, um desdobramento da crise hídrica no cenário nacional? Olha, a coisa mais séria que a gente constatou é a seguinte: os rios nunca foram levados a sério no Brasil. Nós vimos agora o Código Florestal tirando a proteção de rios nascentes e principalmente aquelas matas que protegem a mata ciliar, que a gente chama, aquela que protege o rio. Nós vimos nesse tempo, por exemplo, o caso que agora no Piauí,
todas as grandes lagoas do Piauí secas. No Ceará também a gente passou uma crise muito grande, não tem história de tanta crise assim. Pernambuco, impressionante. O Rio São Francisco, que tinha aquele projeto de revitalização como condição para que fosse feita a transposição, não se gastou um centavo na recuperação, na restauração do rio. Uma vergonha. Nós vimos o bispo fazendo aquela greve de fome, nós vimos o Brasil inteiro mobilizado, a Marina fazendo aquele papel de Messias, porque tinha que proteger o Rio São Francisco. Nada do que foi combinado, por exemplo, foi feito. Então, as pessoas não percebiam, os dirigentes, os responsáveis, inclusive a Agência Nacional de Águas, tudo, deixava correr frouxo. Não há nenhuma coisa. Por exemplo, um dos graves exemplos do Rio de Janeiro, que a gente fala do Rio Paraíba do Sul. O Rio de Janeiro consome 40 metros cúbicos de água, São Paulo 60, um pouco mais. O Rio 40 metros cúbicos. Na mesma represa que leva a água para abastecer o Rio de Janeiro, através de funil, que é onde tem a represa da Light, 80 metros cúbicos por segundo é para gerar energia na represa da Light. Então nós estamos usando ainda, tem que ter uma conta nova, não dá mais para jogar 80 metros cúbicos para produzir água numa represa, numa estrutura antiga de geração de energia como aquela da represa da Light no Rio de Janeiro. Essa água tem que ser reservada para o consumo humano. Nós temos um erro aqui, mesmo nós vimos isso na Binnings, muitos anos. Eu me lembro, nos anos 70, quando final dos anos 70, já no começo dos anos 80, quando surge o movimento de defesa da vida, com o Virgílio, o pessoal lá na região do ABC, que até hoje luta pela ABC. Eu lembro que a gente estava numa das manifestações ali naquele braço da Binnings e uma das fotos eles mostravam o fundo da represa e a gente dizia, olha, não joguem esgoto porque essa é a água que vamos precisar para beber em São Paulo. Não deixem ocupar as margens da represa porque vai ser a represa que vai abastecer São Paulo. Estou falando em 1980, 79, 80. A lei dos mananciais já existia. E aí dizia assim, profetas do Apocalipse. Mas não era nada de questão de profeta do Apocalipse. Bastava bom senso de ver o que acontecia. Para gerar 90 metros cúbicos por segundo, para gerar energia na usina que nós tínhamos lá embaixo de R. Borden, você condenou uma represa do tamanho dessa que é maior do que a Cantareira. Ou seja, São Paulo está numa crise pela falta de visão. E para trabalhar com água, não basta trabalhar olhando hoje. Não é de 4 anos dessa administração ou da anterior ou da que vem. Para trabalhar com água, nós temos que fazer planejamento de longo prazo. As crises medidas até então, o pior cenário de água que nós tínhamos era de 1920, desde que se começou a medir. Para você ter uma ideia, essa crise hoje é 3 vezes maior do que aquela de 1920. Então, nós vamos ter que refazer todas as contas de engenharia, de gestão de barragem, a partir daí. Então, é muito sério para a gente colocar a culpa nesse ou naquele, ou dizer como é que está a crise hoje. Essa crise ela vem sendo construída há muitos anos e agora ganhou talvez o pior dos elementos, que foi o Código Florestal em Brasília e essa lei de São Paulo, o PL 219, que mata definitivamente nossos rios. Exatamente. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu quero falar alguma coisinha sobre a seca que está acontecendo principalmente no sudeste do Brasil. Enfim, muita gente me pediu para falar, muita gente me cobrou e eu achei que poderia dar alguma pequena contribuição. Basicamente, a gente tem que voltar do ponto de vista imediatista para o comecinho do ano. E finzinho do ano passado, a virada de 2013 para 2014, né, de dezembro a março mais ou menos. Eu não sei se vocês vão se lembrar, de dezembro a março a gente teve um calor insuportável na região sudeste. Se você não mora na região sudeste, você deve ter lido isso nos jornais. Foi um dos verões mais intensos dos últimos tempos. E foi um exemplo muito curioso, porque ele foi antecedido por um dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos aqui na região sudeste. Junho, julho e agosto de 2013 foi um dos períodos mais frios das últimas medições históricas aqui na região sudeste e sul também. E o verão que veio logo na sequência
disso foi um dos mais intensos também dos últimos períodos. Exatamente nesse período de dezembro a março é que aqui na região sudeste e sul costuma chover a quantidade mais intensa de chuvas, tá? Ou seja, chuvas mais fortes, as tempestades mais intensas costumam ser nesse período. E exatamente nesse período do ano de 2013 para 2014, né, nessa virada, não choveu quase nada. Isso aconteceu porque uma grande massa de ar quente que se forma no verão, geralmente em cima do Atlântico, do Oceano Atlântico, nesse ano, na virada de 2013 para 2014, se formou em cima do continente, cobrindo toda a região sudeste, né, não toda, mas uma boa parte da região sudeste aqui, né, pelo menos o núcleo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e um pedaço do sul do Brasil também. Então, Curitiba, Santa Catarina, Porto Alegre, não sei se chegou até lá. E o que acontece? Nesse período do ano, as chuvas acontecem por quê? Porque você tem uma massa de ar polar que vem lá do Pacífico, ou vem da Antártida mesmo, vem lá do sul, sobe e vai chovendo à medida que vai esquentando, à medida que você vai diminuindo a latitude, vai chovendo. Como tinha esse paredão de massa de ar quente, o que acontece? Essa massa de ar fria que chegava do sul, batia nessa massa de ar quente e, bom, precipitava. Essa precipitação, ela acontecia nas bordas dessa massa de ar quente e não chegava no miolo, que era onde estava São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. Eu lembro que no começo do ano teve inundações terríveis em Buenos Aires, no Uruguai, e eu acho que Porto Alegre também, não me lembro agora. Ficaram embaixo d'água, eles não sabiam o que fazer com tanta água. Isso porque os argentinos e os uruguaios receberam a chuva que deveria ter caído em todo esse pedaço do continente, e eles receberam exatamente ali naquele ponto. Então esse fenômeno climático fez com que não chovesse na região sudeste do Brasil na virada de 2013 para 2014. Eu já fiz alguns vídeos sobre mudança climática, tá? Vou deixar linkados aqui embaixo também. E basicamente o que a gente pode dizer é o seguinte: não existe mais dúvida alguma que o clima está mudando. Ponto. O clima está mudando e isso não tem o que discutir. O que existe uma pequena discussão na academia é se o ser humano é o principal responsável por essas mudanças do clima. A grande maioria da comunidade científica, da comunidade acadêmica, né, sei lá, de 97% ou mais ou menos, concorda que o ser humano é, se não o principal causador dessas mudanças climáticas, um dos principais causadores da mudança climática. Enquanto esses 3% de cientistas que sobraram argumentam que o ser humano ou ele não é causador ou ele é um causador muito minoritário, ele tem uma função muito minoritária na mudança climática, talvez mais local e não tão global, mas enfim. Tá? Essa é a discussão científica que existe sobre isso. Tá? E é uma discussão muito pequena também, porque a grande maioria dos cientistas concorda que o ser humano é um elemento principal ou fundamental da mudança climática. Então, não querendo entrar aqui na discussão de mudança climática, o fato é que no ano de 2013 para 2014 aconteceu um fenômeno climático que deveria ter acontecido no Oceano Atlântico e aconteceu dentro do continente. E agora a questão da falta d'água especificamente. Você tem, para explicar a falta d'água que está acontecendo aqui na região sudeste, uma série de fatores. No caso, eu vou falar da parte de São Paulo, que é onde está tendo uma calamidade maior, né, de falta de água, mas isso também vai se refletir no Rio de Janeiro e Minas Gerais em breve. Então não se preocupem, mineiros e cariocas, vocês também vão ter a sua cota de falta d'água em breve. Para o futuro, o que deveria ser feito, e essas são as recomendações até de um texto do Gizmodo, que eu usei aqui como base para alguma parte desse meu vídeo, vou deixar aqui linkado na descrição também, você precisa terminar as obras que foram começadas para diminuir o desperdício de água e para melhorar a captação de água e a limpeza da água, com certeza, né, o tratamento da água. 2, você tem que cuidar das matas ciliares e de um manancial como se fossem o Jardim do Éden, sabe? Como se fosse uma coisa mágica e excepcional. As pessoas que moram lá têm que ser retiradas de lá para colocadas em áreas próximas. Os condomínios de luxo que foram feitos lá e todos esses milionários aí tem que ser chutado de lá também. Tem que ser feito algum processo de recuperação nessas áreas, porque senão vai continuar tendo isso. Além de ter, talvez, que construir mais um sistema de represas, alguma coisa desse tipo. E outra, não acreditem nessas pessoas que dizem que o clima não está mudando, que tudo está nos conformes como sempre foi, porque isto é mentira. E nem precisa entrar na questão que é mais polêmica aí, de que o homem é o responsável ou não. A ciência diz que ele é o responsável, ponto. Agora, apesar de que é possível dizer que a culpa é
é sim 100% do governo, porque devia ter sido feitas medidas para evitar esse tipo de coisa, a gente também não pode ignorar o fator climático que está pesando, tá? O clima está mudando. E também tem que levar em conta o que os ambientalistas falam, porque o pessoal fica todo achando que a gente é um bando de babaca, que nós somos verdinhos, que a gente fica abraçando árvore e que o que a gente fala não serve para nada. Quando na verdade, se as pessoas realmente se preocupassem com o que os ambientalistas falam, especialmente na parte urbana, não cimenta tudo o que precisa, toma cuidado com a área de manancial, sabe? Toma cuidado com mata ciliar. Redução do Código Florestal, vamos reduzir em 15 metros a área de mata ciliar das coisas. Não, sabe? Quando o ambientalista fala essas coisas, geralmente ele está embasado em dados reais, geralmente ele está embasado em coisas que aconteceram em outros países, deram merda e ele sabe que vai acontecer aqui também. Cuidado com o discurso ambientalista fanático, isso tem que tomar cuidado, mas principalmente é muito mais danoso você não tomar cuidado com o discurso anti-ambientalista, dizendo que na verdade os ambientalistas são um bando de hippies malucos e que não sabem o que estão falando, quando na verdade eles já tinham previsto esse tipo de coisa que ia acontecer e ninguém fez nada porque isso não dá voto, sei lá, porque isso não é relevante para o momento. Se este ano chover aqui no Sudeste, a situação está controlada, está sob controle. Agora, novembro, dezembro, vai começar a estação das chuvas, e aí esse controle vai se manter e a gente vai ficar levando em banho-maria até uma nova seca, sei lá, em 2025, não sei. Vai todo mundo levar e empurrar com a barriga como sempre foi. Se não chover de novo, ou seja, se este ano acontecer o que aconteceu ano passado e essa massa de ar quente se posicionar exatamente em cima da região sudeste e não chover outra vez, aí a gente vai ter um estado assim de, sei lá, Mad Max. Os estabelecimentos não vão poder funcionar, não vai ter água para ninguém, então não vai abrir restaurante, não vai abrir loja, não vai abrir comércio, não vai abrir bolsa, não vai abrir nada, porque não vai ter água, as pessoas não vão ter água em casa, os comerciantes industriais não vão ter água para nada, e aí vai ficar tudo fechado, vai começar saque, vai começar assalto. É um cenário bastante triste que eu tô pintando, mas se a Cantareira tá com 3%, agora a Piranga, que é a represa que tá mais cheia de todas, já baixou dos 50%, tá nos 40 e poucos %. Mais um ano sem chuva, não dá. Acabou, é calamidade pública, tá? E não vai ter o que fazer. Se chover, vai ficar do jeito que tá e vai meio que acomodar e as pessoas vão esquecer até um tempo X. E se não chover, vai virar calamidade pública, vai virar terra de ninguém, vai virar faroeste isso aqui, e tempos sombrios virão. Então é isso, um abraço para vocês e economizem água, por favor, especialmente se vocês moram aqui nessa região, tá certo? Então, um abraço para vocês aí, falou! Olá, meu nome é Omar, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro Rural. Seres humanos, hoje nós vamos falar sobre o impacto ambiental da agropecuária. E vamos ver também o que isso tem a ver com crise hídrica e dieta vegana. Vem comigo! Não é novidade para ninguém que o Brasil está passando por uma crise hídrica. Bom, o problema de falta de água é uma realidade do Nordeste brasileiro desde sempre. Só que agora, no último bimestre de 2014, o problema de seca começou a consternar a região sudeste do Brasil. Um dos fatores ligados à crise hídrica é o desmatamento das florestas que fica nas encostas dos mananciais. Muito bem, depois de entendermos o porquê da falta de água, começa a preocupação em economizá-la. É exatamente nesse momento que eu parei para refletir. Como funciona a demanda pelo consumo de água no Brasil? E aí eu jogo a pergunta para você, meu caro ser humano. Quem é o grande vilão quando se trata do consumo de H2O? Seria a população dos centros urbanos? Não. Seriam as grandes empresas e indústrias? Não. Peraí. Então quem é o grande consumidor de água potável no Brasil? Meu amigo, para minha surpresa, 72% da nossa água potável é consumida por irrigação de plantações. De acordo com os dados da Agência Nacional de Águas, ANA, em relatório de 2012, a irrigação de plantações foi responsável por 72% da vazão consumida, o uso dos animais por 11%, o uso urbano por 9%, o uso industrial por 7% e o rural, que é o consumo das pessoas sem atividade agrícola, por 1% do total consumido. Olha, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito surpreso quando eu descobri, e foi recente,
quando eu descobri que 72% da água potável é consumida nas irrigações. E o pior problema com gasto de água nas irrigações é o inevitável desperdício com evaporação. Cerca de 60% de toda a água utilizada nas irrigações simplesmente evapora. E não tem como evitar esse desperdício porque essas plantações também precisam de luz solar. E neste momento você deve estar pensando o seguinte: beleza, pássaro, gasta-se muita água com irrigação, mas não tem como fugir disso, porque se não tiver plantação, a gente vai morrer de fome. Olha, não é bem assim não. Existe uma correlação entre falta de água, irrigação, seria a agricultura, e a pecuária. E eu vou explicar aqui o que o cultivo de grãos tem a ver com o cultivo de animais. Eu sempre pensei que esses animais se alimentassem exclusivamente de mato. Grande engano! Na verdade, a principal fonte de energia desses animais é ração. Então quer dizer que esses animais de corte que estão nas áreas de pastagem se alimentam de ração. Mas de onde vem essa ração? Pois é, meu amigo, a ração desses animais de corte vem das plantações de soja e milho. O Brasil é um grande produtor de grãos. E agora você vai ficar impressionado com a quantidade de grãos que é produzida para consumo humano e a quantidade de grãos que é produzida para consumo animal. No Brasil, a área voltada para o plantio de grãos que vão ter uma finalidade para a ração animal é 15 vezes maior que a área voltada para o plantio de arroz e feijão. Enquanto nós estamos colhendo 170 toneladas de soja e milho que vão terminar virando ração, estamos colhendo apenas 12 milhões de toneladas de arroz. Isso seria aceitável se os campos de pastagem não fossem os principais responsáveis pelo desmatamento. Cerca de 80% do desmatamento da Amazônia brasileira deve-se à pecuária. Isso seria aceitável se os bovinos não fossem responsáveis por cerca de 15% da emissão de gases estufa. E acima de tudo, isso seria aceitável se a irrigação de plantações não fosse responsável pelo consumo de 72% da água potável. Cerca de 70% da água potável do planeta é destinada para a irrigação de plantações. Em 2050, estima-se que a população mundial vai chegar nos 9 bilhões de habitantes. Se já tá foda agora, amigo, imagina com mais 2 bilhões de bocas para alimentar. Se o mundo, como um todo, adotasse uma dieta vegetariana, muitos problemas de fome e problemas ambientais seriam solucionados parcialmente. Seres humanos, eu espero que este vídeo tenha sido útil para que você entenda que o nosso estilo de vida, que o nosso sistema alimentício baseado em proteína animal, com todos esses 218 milhões de hectares voltados para pastagem, devastação de florestas, irrigação de plantações voltadas somente para a produção de grãos para consumo animal, que tudo isso está interligado e que é o nosso estilo de vida que está alimentando esses problemas de falta de água. As plantações, as pastagens e a falta de água na cidade estão interconectados. Pense nisso. Abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. A sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Leito dos lagos.
algodão, gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. A fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população.